Olá, aqui é o Soberania em Debate, o programa do movimento SOS Brasil Soberano, do Sindicato dos Engenheiros do Estado do Rio de Janeiro. Eu sou Jorge Folena, e juntamente com Beth Costa, que está aqui comigo na tela. E aí, Beth, tudo bem? Oi, tudo bom, Jorge? Tudo bem? Tudo certo. Estaremos apresentando esse programa. Olha, mas antes de falar do tema do programa, quero convidá-los aí a nos acompanhar no nosso Instagram, a nossa rede. O nosso Instagram é @SOS Brasil Soberano. @SOS Brasil Soberano, e o QR Code está aqui na tela. Né? Acompanha a gente aí, dá um like, ajuda a gente a expandir a nossa rede, pessoal. Olha, o tema de hoje, nós vamos falar sobre segurança pública, né, Beth? E é um tema importante para o Brasil, né? Um país em que a classe dominante, né, atua basicamente, né, reprimindo a pobreza. Então, esse é um tema que interessa a todos, né, a partir de um governo democrático, popular e progressista. O que nós podemos fazer para ter uma segurança de qualidade e que possa efetivamente, né, trazer as pessoas com segurança e principalmente cidadania? Beth, quem vai nos ajudar para esse programa de hoje? Olá a todas e todos que nos acompanham aqui no Soberania em Debate mais uma vez. Obrigado pela presença de todos. Hoje nós vamos trazer uma pessoa que, apesar de jovem, é um pesquisador que dedica a vida ao estudo das questões sociais e da violência, que é o Daniel Irata. Oi, Daniel. Olá, Tudo Beth. bem? Seja bem-vindo. Obrigada por ter atendido o nosso convite para tratar desse assunto que você já acompanha há muito tempo. Então, Daniel, eu vou apresentar. Ele é sociólogo, doutor e mestre em sociologia, graduado em ciências sociais pela Universidade de São Paulo, a USP. Ele é professor, hoje, né, professor da Universidade Federal Fluminense, a UF, na graduação e na pós-graduação. Né? Na UF, ele também coordena o Grupo de Estudos de Novos Ilegalismos, né, o GENI, especializado em temas associados às diferentes formas de violência e conflitos sociais. Ele é pesquisador do Núcleo de Estudos de Cidadania, Conflito e Violência Urbana e do Núcleo de Pesquisas em Economia e Cultura, ambos da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E autor do livro Sobreviver na Adversidade, né, lançado em 2018. Então, Daniel, muito obrigada. Quando nós escolhemos, vamos começar a nossa conversa e te dizer o seguinte: quando nós escolhemos esse tema aqui no nosso projeto, nós sabemos da complexidade dele, mas também com a certeza de que a sociedade brasileira precisa estar consciente, né, da necessidade de a gente observar esse problema que se perpetua na história do Brasil e que atinge a maioria da população preta e pobre do nosso país, né? Como o Jorge até falou aqui na abertura. Então, mas para começar, para a gente saber que nós estamos falando a mesma língua, nós queríamos saber de você que você dividisse conosco o seu entendimento sobre o conceito de segurança pública. O que significa segurança pública baseado nos estudos e no acompanhamento que você vem fazendo? Boa tarde, então, mais uma vez, Beth, Jorge, todo mundo que está nos assistindo. Segurança pública é uma área, né, de atuação que envolve diversos domínios, né, políticas públicas, sociologia, antropologia, direito, enfim, não é uma área disciplinar, mas é uma área que basicamente atua, né, enfim, nas questões que envolvem violência, né, enfim, que envolvem o sistema de justiça criminal, que envolvem criminalidade. Tem uma série de temas, né, que atravessam a segurança pública, né, e que impactam diretamente as pessoas, né, nos seus cotidianos, né, no cotidiano vivido, né, nas cidades, enfim. De modo que essa é uma área que me parece
fundamental, muito importante para a rotina, para a vida das pessoas, né? Porque, afinal de contas, a proteção e a defesa da vida, que deveriam ser o centro da segurança pública, elas são condição de possibilidade de todas as outras dimensões da vida social, né? Mas o fato é que essa área tem sido dirigida para outras áreas, outras dimensões, né? Que não a defesa da vida e a proteção da população, né? É um serviço público de proteção das pessoas. Esse é o ponto da segurança pública. Né? Daniel, queria falar contigo, saber contigo, né, das polícias, né, da força de segurança. A polícia militar é aquela que tem, assim, no país, tem sofrido mais questionamento, né, diversos movimentos aí pelo país afora, né, pelo fim das polícias militares, né? Então, sobre o aspecto histórico, né, eu queria que você pudesse explicar para quem está nos acompanhando a origem da polícia militar, né, qual o papel dela, e se de fato ela está, como você falou, está a serviço ou está a serviço da população ou está a serviço do interesse dos ricos? Sim. Veja, as polícias militares, né, são estaduais, cada qual tem uma história bastante particular, né? Enfim, todas elas construíram, né, as suas trajetórias numa posição bastante ambígua e paradoxal, para dizer o mínimo, né? Quer dizer, por um lado, né, é importante dizer que as polícias militares foram um vetor de mobilidade social, né, das populações mais pobres, negras do Brasil, assim como o Exército também, né? Por outro lado, institucionalmente, sempre estiveram muito vinculados a essas elites regionais, né? É impossível contar a história das polícias militares sem contar a história, né, de como que o uso da força foi instrumentalizado, não em prol, né, como eu estava dizendo, da proteção da população civil, mas muito em função da manutenção do status quo, da manutenção de determinadas elites, né, regionais, e isso, então, faz com que essas polícias se posicionem, né, enfim, de uma maneira muito complicada do ponto de vista das suas relações com a sociedade, né? Cumpre dizer, né, enfim, que historicamente a polícia militar ela atuou até parte, né, enfim, da ditadura militar, né, como uma força aquartelada e que passou, né, enfim, a atuar de forma ostensiva durante a ditadura militar, quando, né, o regime então promovia, né, enfim, aquela perseguição contra os militantes políticos que lutavam contra a ditadura. Uma vez que as polícias militares saíram dos quartéis, elas nunca mais voltaram, né? Enfim, elas não se aquartelaram mais uma vez, né? Elas se mantiveram nas ruas, nas praças, nos bairros, sobretudo os bairros periféricos, né? Com um acento racializado muito forte e, de fato, atravessaram, né, o processo da redemocratização de forma quase intocada, né? Enfim, então, se a gente pensa, por exemplo, o processo da Constituinte, né, de 88, nós não tivemos uma alteração, né, enfim, organizacional e constitucional das polícias militares. Por fim, é bom dizer também, Jorge, que as polícias civis elas também atuam de forma bastante problemática, né? Por razões que, por um lado, são semelhantes, ou seja, porque as polícias civis elas são polícias judiciárias, mas também atuam de forma ostensiva. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, nós temos, né, a CORE, a Coordenadoria de Recursos Especiais da Polícia Civil, que é uma unidade absolutamente militarizada dentro de uma polícia judiciária, né, que atua de forma operacional de forma bastante frequente, ou é para isto que existe a CORE.
A COR, inclusive, é anterior ao Batalhão de Operações Especiais aqui da Polícia Militar, né? Enfim. E se a gente quiser remontar, digamos assim, ao passado, né, nesse vai e vem histórico, né, a primeira unidade de elite que teve permissão aqui no Rio de Janeiro para subir os morros e atuar de forma indiscriminada, né, enfim, arbitrária, veio da própria Polícia Civil. Era o chamado Serviço de Diligências Especiais, criado pelo então general Amaury Cruel, que formou, né, o Serviço de Diligências Especiais, unidade extremamente violenta. Cumpre dizer que foi a partir dali que surgiram os famosos 12 Homens de Ouro, né, que posteriormente à morte de Milton Lecoq juraram sobre o túmulo, né, atuar de forma vingativa, formam a famosa Escuderie Lecoq, que é o primeiro grupo de extermínio daqui do Rio, um dos primeiros do Brasil, né? Então, a Polícia Civil, ela também tem raízes igualmente problemáticas à Polícia Militar, porque também atua de forma violenta e indiscriminada contra essas populações que nós fizemos referência agora há pouco, né? Então, um problema difícil, né? Enfim, bifronte, né? Porque temos a Polícia Civil e a Polícia Militar, e que é altamente desafiador para a gente encontrar, né, caminhos para a sua superação. Daniel, você já deu uma pincelada nesse tema, mas a gente sabe que não é novo, né, esses conflitos e conflitos grandes, tipo chacinas, que acontecem na história dos grandes centros urbanos, eles acontecem, não é de hoje, né, mas toda vez que acontece, ainda mais agora com as redes sociais e com a possibilidade da gente ouvir a voz de dentro das comunidades, a gente fica muito... Há uma comoção cada vez maior da sociedade com esses conflitos, né? Como os recentes que aconteceram em São Paulo, no Guarujá, que aconteceu na Bahia, né? E que aconteceram aqui no Rio de Janeiro, já que nós estamos aqui, a morte do menino Tiago na Cidade de Deus, da menina Eloá, na Ilha do Governador, quando estava brincando dentro de casa, né? E também a morte de uma grande liderança quilombola agora na Bahia, né, que é a Yalorixá, Maria Bernadette Pacífico. E há muitas instituições e pessoas pedindo o fim da Polícia Militar, que a Polícia Militar ela não serve, ao contrário, ela presta um desserviço nesse tipo de matança, como a gente falou, do povo preto e pobre. Tem um deputado estadual no Paraná, ele chama Renato Freitas, é do PT do Paraná, num recente debate na rede viralizou, ele fez uma provocação num debate nesta semana, que eu queria pedir para a Ana, que está nos ajudando aqui na retaguarda, ela botasse o vídeo para a gente dar uma olhadinha e você fazer o seu comentário, saber qual a sua opinião. Nesse evento que teve aqui na Universidade do Paraná, foi discutido o fim da polícia, foi pedido o fim da polícia. Como é que o senhor analisa essa questão? Olha, equivocadamente se fala em fim da polícia. Não há que se ter, não é possível o fim das polícias, nenhuma delas. O que nós queremos é a desmilitarização da polícia. E olha que interessante, é uma pauta que, segundo o Fórum de Segurança Pública de São Paulo, mais de 70% dos próprios policiais são favoráveis. Por quê? Porque os praças, cabos, soldados, subtenentes, sargento, os praças, eles podem trabalhar a vida toda deles na corporação e eles nunca serão oficiais. Diferentemente da Polícia Civil, em que você entra num quadro e você vai ter o mesmo quadro de todos os outros policiais com o tempo, merecimento e tempo de trabalho. Outra coisa, com a militarização, que é o modelo atual da Polícia Militar, você não pode ter um direito de reunião, um direito de associação sindical, liberdade de expressão, e também você pode ser preso arbitrariamente no quartel a qualquer momento, segundo a vontade do seu superior hierárquico.
Tudo isso daí cria condições péssimas que refletem no quê? Na degradação do policial militar, que em 2019 foi a polícia que mais se matou no Brasil. 2020 também. Inclusive, 2019, a polícia militar mais se matou do que foi morta em confronto. O que demonstra que a própria lógica de organização da polícia militar é mais perniciosa, destrutiva ao agente da polícia do que os próprios bandidos. Isso é muito grave. Países como a Argentina é desmilitarizado, Reino Unido é todo desmilitarizado, e o próprio Estados Unidos, que serve de modelo para muitas coisas aqui no Brasil, tem uma política desmilitarizada há muitos e muitos anos. É só lembrar que o Renato é um defensor dos direitos humanos, é uma das vozes que na Câmara, na Assembleia Legislativa do Paraná, mais se confronta, né, com o poder ali, porque essa fala dele parece que ele está defendendo, sim, sem critérios, os policiais, mas ele traz uma lógica de dentro da polícia, né? Porque a gente sempre pergunta que a polícia militar ela abriga muitas pessoas que saem de dentro das comunidades, né? Que saem de dentro das favelas, e a gente sempre pergunta por que essa pessoa que está ali, que veio da comunidade, ela é capaz de reprimir dessa maneira os seus semelhantes. Então, eu queria que você fizesse o seu comentário sobre. Eu acho que tem um ponto importante que o Renato, né, que é como você falou, um personagem maior, né, da defesa dos direitos humanos, ele coloca, que é a questão da desmilitarização das polícias, né? Quer dizer, porque me parece que o ponto principal de todo esse debate poderia ser colocado da seguinte maneira: como é que a gente consegue fazer com que as forças policiais, né, atuem em conformidade com um regime democrático, né? Esse é que é o ponto, do meu ponto de vista, né? Quer dizer, porque, enfim, aí tem várias, digamos assim, várias direções a partir das quais a gente poderia discutir esse tema. Para mim, uma dimensão fundamental é essa, né? Então, quer dizer, não é desejável, do meu ponto de vista, do ponto de vista da institucionalidade democrática, né, as polícias militares terem essa vinculação, né, como força auxiliar do Exército, né? Acho que isso não é adequado, né? Enfim, porque são lógicas, a lógica do policiamento e a lógica de atuação das Forças Armadas, elas são lógicas completamente diferentes, né? Enfim, as Forças Armadas, elas têm que atuar com pronto emprego para situações de defesa nacional, né? Ao passo que as polícias, elas são um serviço público de proteção, como eu falei no início aqui, né? Então, são coisas muito diferentes. Uma coisa é você atuar imaginando que o seu alvo são inimigos externos, né? Enfim. E outra coisa é você conceber, né? Enfim, a atuação de proteção de cidadãos e cidadãs, né? Enfim, essa é uma grande diferença, e que essa vinculação, por exemplo, das polícias militares ao Exército, ela caminha numa direção contrária, né? Então, assim, e aí tem muitas coisas que decorrem disso, né? Porque a militarização, ela não é só o vínculo institucional legal com as Forças Armadas, né? Das polícias com as Forças Armadas. Militarização, ela tem a ver com toda uma concepção do que como deve ser feito o policiamento, né? Enfim, ou seja, uma estrutura tecnológica, financeira e humana voltada para o confronto. Será que é desta maneira que nós devemos pensar a atuação das forças policiais? Claro, né? Há um entendimento histórico bastante consolidado, né? Me parece, que tem a ver com o tipo de Estado, né? Enfim, que nós temos no Brasil e em outros países, Estados coloniais, né? Que em primeiro e em última instância, está voltado para a construção de medidas anti-sublevação, né? Ou seja, não são estados que se formaram, né, a partir de uma ideia de sociedade civil e de cidadania, são estados que se formaram para se proteger contra, né, as populações autóctones que estavam ocupadas. Então, tem toda uma digamos assim, no longo prazo, né, na longa duração
a gente poderia abordar por esse lado, ou seja, como é que tem um viés de construção estatal que não é exatamente democrático, ou está longe de ser democrático. E aí, pensando, né, atualmente, né, enfim, como é que a gente imagina, né, a atividade policial, acho que nós temos que voltar, né, para um entendimento de que as polícias elas devem agir dentro da lei, elas devem agir nos limites estritos da lei, elas devem atuar, portanto, né, de forma constitucional. Isso é um ponto fundamental para que a gente conceba todo o funcionamento, né, dessas forças policiais, né? Enfim, acho que parece meio evidente, meio óbvio, né? A polícia deve agir, né, em conformidade com a lei, mas muitas vezes não é o que ocorre, né? Enfim, isso está no fundamento dos nossos problemas mais profundos, né? Ou seja, toda vez que a atuação policial se volta, né, enfim, para a destruição de um inimigo interno, de um inimigo que deve ser destruído, eliminado, morto, etc., né, enfim, a lei aparece como uma espécie de barreira para que isso se cumpra. E parte dos nossos problemas está associada a isso, né? Enfim, a lei não pode ser uma barreira, a lei tem que ser exatamente o vetor de condução da atividade policial, né? Então, desmilitarizar tem esses vários sentidos, né? Por um lado, uma desvinculação institucional, por outro lado, uma concepção do que é, né, enfim, o policiamento, mas eu diria também que tem uma dimensão, por fim, né, enfim, muito importante, que é o controle democrático da atividade policial, né? Porque, afinal de contas, o uso da força outorgado às forças policiais, ele não pode ser ilimitado. A disposição à vida não pode ser ilimitada. Em regimes democráticos, ela é toda prescrita e limitadinha, né? Enfim, é uma espécie de outorga pactuada do uso da força. Não é uma entrega, né? Enfim, a arbitrariedade daquele que pode fazer uso da força, né? E não é arbitrário, pode até ser discricionário, mas não arbitrário, justamente porque tem que ter um respaldo e um limite legal. E isso também faz parte, digamos assim, de uma ideia, de uma concepção, de um horizonte do policiamento atuando, né, em conformidade com a democracia. Daniel, nessa linha aí, vou aproveitar aqui antes de retomar o nosso roteiro, mas tem uma pergunta da nossa internauta aqui, Norma Serra, que é muito interessante, tem a ver com o que você está colocando. Ela pergunta o seguinte: mudar a formação dos policiais não seria necessário? Seria necessário, sim. Acho que isso é uma medida importante, né? Enfim, a mudança dos currículos, das academias de polícia, etc. Mas eu gostaria de reforçar, né, enfim, que isso não é suficiente, né? Isso é necessário, mas não é suficiente. Onde a gente não conseguiu avançar não foi só na formação dos policiais. Nós temos, né, por exemplo, o curso de Direitos Humanos em várias academias de polícia do Brasil, né? E nem por isso as polícias atuam, né, em conformidade com os direitos humanos. A questão é, você tem essa formação, mas quem está fazendo o monitoramento e o controle para o cumprimento dessa formação na prática cotidiana dos policiais? Esse é o gargalo que eu estava fazendo menção agora há pouco, né? Quer dizer, nós temos aí órgãos de controles internos, como as corregedorias, órgãos de controles externos, que são os ministérios públicos, né? Temos, evidentemente, o controle, supostamente nós temos o controle político dos governadores sobre as polícias, tá certo? Mas como atuam esses controles internos, externos e políticos? Eles estão sendo eficientes? Os governadores controlam as polícias? O poder político controla o poder em armas? Essa é a primeira questão. Segunda questão, o Ministério Público, quais são os esforços que os ministérios públicos têm feito para fazer sua atribuição constitucional de órgão de controle externo da atividade policial, né? Nós temos 3 pesquisas aí sobre esse ponto do Ministério Público, né? Enfim, 3 pesquisas com mais ou menos 10 anos de diferença,
um primeiro do professor Inácio Cano, um segundo do professor Michel Miss e um terceiro do Fórum de Segurança, publicado no ano passado, que mostram que nós temos mais de 90% dos casos envolvendo mortes perpetradas por agentes do Estado arquivadas a pedido do próprio MP aqui no Rio de Janeiro. Ou seja, isso digamos assim, ou inoperante, ou é uma anuência ao banho de sangue que nós estamos vendo a cada dia, tá certo? As corregedorias, elas atuam, no mais das vezes, de forma complacente, né? Enfim, baseadas no coleguismo, que se pune são infrações disciplinares, mas não esses casos mais importantes e centrais, né? E os governadores, na maior parte das vezes, nós vimos isso na Bahia, nós vimos isso em São Paulo, nós vimos isso no Rio de Janeiro, os governadores, eles dão uma chancela quando nós temos atuações policiais violentas, achando que com isso eles estão negociando uma certa fidelização das forças policiais a eles ou deles com relação às forças policiais, o que é um engano, na verdade, né? Enfim, quando você chancela a violência, enfim, você acaba tendo um governo tutelado pelas próprias forças policiais, você perde o controle das forças policiais. Os policiais, eles, como qualquer outro funcionário público, eles têm que estar cientes de que há, né, enfim, um comando a partir do qual se deve prestação de contas e obediência no limite, tá certo? Mas o fato é que nós não temos nem obediência ao poder político e muito menos prestação de contas quanto ao que é realizado. Então, mais uma vez, né, enfim, acho que esses cursos de formação eles são importantes, são parte, né, da resolução do problema, mas eles são insuficientes na medida que não adianta você formar, mas não fazer cumprir. Não adianta você criar protocolos e não observar o seu cumprimento, né? Enfim, aqui no Rio, por exemplo, e com isso eu encerro essa segunda resposta, nós temos já uma série de medidas, né, de mitigação da violência durante operações policiais determinadas pelo Supremo Tribunal Federal, né? Pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal. Proibição de operações noturnas, priorização de investigação de crianças e adolescentes, proteção do perímetro escolar das unidades de saúde. Nós temos uma série de medidas, presença de ambulâncias durante operações. Isso são determinações da Suprema Corte Brasileira e elas não são cumpridas. Entende o que eu estou querendo dizer? Quer dizer, nós estamos num momento em que é necessário que se cumpram, né, enfim, as decisões judiciais, que se estabeleça a adequação da atuação policial ao regime democrático e que isso seja monitorado, né, enfim. Mas o fato é que não é. Então, o problema ele é mais raso, na verdade, né, do que a gente imagina e, portanto, mais grave também. Queria só aprofundar isso com o Daniel. Daniel, você colocou, realmente isso é muito grave que você falou, porque se você tem o caso da pesquisa do Michel Miss e constatou que o Ministério Público, né, ele é que pede absolvição, né, dos policiais, se você vê uma polícia, né, que não nos protege, se você vê a Suprema Corte do país não ser também respeitada na sua decisão, queria te perguntar o seguinte, esse é o efeito, qual é a causa disso? O que você acredita que possa fazer com que, por exemplo, não se cumpra uma decisão da Corte Suprema do país? O que você pode atribuir a esse problema? A causa é a não submissão, né, dos poderes armados aos poderes políticos e à Constituição e ao regime democrático, como eu estava dizendo anteriormente, né? E essa é a questão. Eu tenho insistido há bastante tempo já, né, que esse ponto ele não é um ponto relativo à segurança pública, foi como a gente começou nessa conversa, né? A esse serviço público, a essa área de pesquisa, não se restringe. Nós estamos falando de uma questão que impacta diretamente na nossa institucionalidade democrática. Enquanto nós não tivermos, né, enfim, forças policiais atuando de forma democrática, não há democracia nesse país. E há muitos anos já se diz isso, né, em favelas e periferias brasileiras, quer dizer, a democracia não chegou aqui, e é verdade. Vejam só, vamos resgatar, né, para que fique bem claro, né, enfim, o caso da menina Eloá. Né? O que aconteceu ali no Morro do Dendê?
Na sexta-feira à noite, um adolescente, agora não me lembro, acho que ele tinha 15 ou 16 anos de idade, não me lembro exatamente, ele foi morto pela polícia. Na sexta-feira à noite. No sábado de manhã, os moradores faziam uma manifestação para protestar, né, contra a morte deste menino. E a polícia reprime aquela manifestação com balas, que não eram balas de borracha, eram balas de verdade, armamento, entendeu? Essa manifestação. E isso atinge uma menina que brincava em cima da sua cama. Agora, a minha pergunta, retomando a questão, nós estamos sob a vigência de democracia neste local, quer dizer, a polícia vai lá e mata um adolescente e os moradores não podem nem se manifestar, porque aí uma criança vai morrer dentro da sua própria casa. Entende? Então, isso não se trata só de uma questão de segurança pública. Como é que as pessoas vão ter confiança nas instituições, no Estado, né? Enfim, como é que as pessoas vão ter engajamento, né, no regime democrático se uma situação absurda dessa ela é tão rotineira? Porque eu estou falando só do caso da Eloá, né? No caso do Tiago, alguns dias antes da Cidade de Deus, também houve repressão após a morte do menino, né? Enfim, a manifestação que se seguiu à morte do menino. Então, quer dizer, não só você tem que, né, não fazer nada quando da morte de um membro da comunidade, de pertencimento das pessoas, como também você não pode nem se manifestar. Então, é muito claro isso. Esse é o meu ponto já faz um tempo, né? Quer dizer, enquanto a gente pensar em segurança pública é só questão de matar bandido e de polícia, a gente não vai encarar o verdadeiro problema que nós estamos enfrentando. Quer dizer, nós temos forças policiais autonomizadas, sem controles democráticos quaisquer, internos, externos e políticos, e isso é uma grave ameaça à democracia do Brasil. Enquanto nós não enfrentarmos isso, a gente não consegue avançar no enfrentamento do próprio autoritarismo socialmente implantado no país. O Jorge tem uma pergunta aqui que vai jogar a gente, mas nessa linha que você leva da falta de direitos, né, da falta de democracia, nós vemos algumas imagens que a gente acaba achando, não é normal, é de tantas vezes que a sociedade já viu, a falta daquilo que em qualquer crime, em qualquer morte que acontece, que é a tal do assessoria da perícia policial, né? Então, a gente, nas favelas, a gente vê aqueles policiais arrastando os corpos dos mortos pelas vielas, né? Tirando, desmanchando aquela cena onde houve uma morte, né? A existência de uma morte em qualquer confronto com a polícia tem que ser investigada, ela tem que ser apurada, como você falou. Antes da gente procurar quem foi, a gente tem que saber o que realmente aconteceu ali. Claro, e aí você tem, né, no caso do Rio de Janeiro, os peritos eles se encontram localizados dentro da Polícia Civil, tá? Então, imagina, vamos pegar outro caso de chacina do Jacarezinho, que foi coordenada pela CORE, tá? Que é da Polícia Civil, como eu falei anteriormente. Então, a CORE vai lá, nós temos 28 mortes numa ação, inclusive nessa ação, de passagem, para voltar ao mesmo tema, né? Foi uma operação chamada de Exceptis, fazendo menção à decisão do STF de que as operações durante a pandemia só poderiam ocorrer em casos absolutamente excepcionais. Então, eles batizam, ironicamente, uma operação com 28 mortos de Exceptis. Enfim. Então, a Polícia Civil vai lá. Quem faz a perícia trabalha dentro das próprias polícias civis, né? E aqui no Rio de Janeiro nós temos a famigerada súmula 70, que permite que o testemunho dos policiais seja utilizada como prova única no processo, né, no conjunto probatório. Então, quer dizer, atuam violentamente, coletam as provas periciais e servem de testemunho. Como é que a gente vai ter uma... E aí esse é um problema muito grave, que é o seguinte, né, quer dizer, todos os policiais que atuam em conformidade com a lei, quando vem uma situação dessa, falam, para que eu vou atuar em conformidade com a lei?
E todos aqueles que não atuam, né, enfim, eles vão dizer, bom, não podemos fazer qualquer coisa, é um cheque em branco isso aqui. Né? É um cheque em branco, eu posso atuar e dispor da vida das pessoas que moram nesses lugares violentamente, da maneira como eu quiser, e nada vai acontecer. Então, isso aprofunda o problema, né? Porque se você não tem responsabilização pelo que se faz, se você não presta contas do ponto de vista administrativo e judiciário, isso estimula o que há de pior, né, com relação à arbitrariedade ao uso da força. E essa, para um pequeno adendo, né, enfim, esta é a própria lógica, essa é a semente que vai produzir, né, as chamadas milícias aqui no Rio de Janeiro. Né? Enfim, ou seja, a partir do momento que você pode atuar e dispor das vidas de forma ilimitada, você também pode negociar as vidas no mercado ilegal. Isso é o que no Rio de Janeiro nós chamamos de arrego, não é isso? É assim que nós chamamos isso, de mercado ilegal de proteção, ou seja, uma privatização das prerrogativas estatais de proteção, que é mobilizada de forma privada, né? Enfim, começa dessa maneira, e depois isso vai se expandindo para a proteção de morador, proteção, entre aspas, né? Proteção e extorsão de moradores, de comerciantes, atuação, né, em tudo quanto é tipo de serviço urbano, né, na área de infraestrutura, né, enfim, água, luz, internet, gás, etc. Ou seja, parte dos nossos problemas tem o mesmo princípio, né, enfim, que é essa falta de atuação condizente com as instituições democráticas das forças policiais. Isso aí, por um lado, vai produzir brutalidade policial, por outro lado, vai produzir a corrupção que leva, né, as milícias, né, enfim, que tem se expandido enormemente, né, no nosso Estado nas últimas décadas. Né? Então, vejo que, por vários lados, essa questão do uso da força ela vai se desdobrando em problemas que são cada vez maiores e cada vez mais diversificados, que vão da atividade policial à atividade criminal. Né? Daniel, é muito sério, sabe? Porque é uma coisa assim, é lamentável. Nós estamos numa república em que as instituições que deveriam nos proteger, né, não nos protegem. Quer dizer, todo o sistema de justiça, ele não é só a polícia, Ministério Público, Poder Judiciário, todo mundo atuando só no caminho da repressão e o pior, né, do extermínio. Mas, Daniel, tem uma pergunta aqui para você, que é uma pergunta nossa, já projetando, né, vai falar um pouco de esperança, né, se é possível, dentro desse tema tão difícil. Né? Então, olha, a questão é a seguinte: qual é a sua proposta, né, para que a segurança pública faça parte dos grandes debates nacionais na defesa da democracia e da garantia dos direitos fundamentais, aos quais, né, dos que mais precisam? Com base nas pesquisas e estudos que você desenvolve, por onde vamos começar? Qual o projeto para as mudanças que se façam necessárias? Então, é a pergunta que a Beth falou. É a grande pergunta. Que vale o milhão. Então, claro que para uma questão desse nível de complexidade que nós estamos debatendo aqui, nós teríamos que articular um conjunto de medidas, né? Não tem bala de prata possível de ser imaginada que vai resolver todos os problemas de uma vez só, né? Mas, indo na direção da nossa prosa, da nossa conversa aqui, né? Eu queria resgatar uma proposta que eu acho muito importante, que é uma proposta que, de fato, ela surge de todo um acúmulo, né? Enfim, de mobilização da sociedade civil aqui do Rio de Janeiro já de décadas, que aparece em diversos momentos diferentes, que está na ADPF das favelas, né, essa ação que corre no Supremo Tribunal Federal. Isso foi protocolado quando, né, enfim, do acolhimento das recomendações da sociedade civil no momento de elaboração do plano de redução da letalidade policial determinado pelo STF. É uma medida que também foi retomada, né, enfim, no âmbito do GT, Observatório da Polícia Cidadã do CNJ, que é a proposta de formação, né, das comissões independentes de supervisão da atividade policial. Né? É um mecanismo que já existe em diversos países do mundo, né?
Nos Estados Unidos, nós temos cerca de 40%, né, enfim, das cidades já com instituições dessa natureza, que no fundo, e aqui no Brasil nós não temos, né? Como eu falei, nós temos controles internos, externos e políticos, mas em nenhum deles nós temos participação direta da sociedade civil, né, no controle das polícias. Essa comissão, ela teria como finalidade, né, fazer o acompanhamento, né, da atividade policial através de indicadores e metas objetivamente estabelecidos, propor mudanças, né, para políticas públicas, né, a partir do acesso aos dados, né, enfim, dos governos estaduais, né, atuar também de forma mais transparente, né, enfim, e pensando sempre a prestação de contas, né, das ações e metas estabelecidas, né, seria, na verdade, e também no acompanhamento, né, de investigações judiciais. Né. Essa é uma proposta que foi bastante detalhada nesses momentos todos que eu fiz menção aqui, a DPF das favelas, no CNJ, etc. Eu acho não, né, enfim, todas as revisões sistemáticas baseadas em evidências apontam que essas comissões são altamente eficientes para o controle da violência letal das forças policiais, ou seja, né, enfim, o que as pesquisas indicam que esta é uma medida, né, enfim, que com uma certa margem, né, enfim, poderia ser bastante eficiente para contenção da letalidade policial. Né? Agora, é uma coisa que precisa ser construída politicamente, né? Enfim, ou seja, será que não está no momento? Porque a minha questão é mais ou menos a seguinte, Jorge e Beth, né? Enfim, se a gente for olhar ao longo do tempo, historicamente, essa área da segurança pública ela só avançou quando, né, enfim, a sociedade civil se mobilizou e exerceu pressão sobre os poderes executivos, legislativos e judiciários. Foi muito menos por iniciativa das instituições de Estado e muito mais, né, enfim, por pressão da sociedade civil, daqueles que mais sofrem, né, enfim, os efeitos da violência policial, que essa coisa andou. E quando andou, né, enfim, isso foi formulado de dentro da sociedade civil. Então, a pergunta é, por que não instituir um espaço institucional que garanta a presença dessa sociedade civil? Nós temos organizações de direitos humanos, universidades, movimentos de familiares de vítimas, movimentos de favela. Nós temos uma sociedade civil aqui no Rio de Janeiro extremamente preparada, qualificada e que está pronta para assumir essa tarefa, né? Enfim, agora, claro que disso depende uma decisão política, mas, já que nós estamos falando aqui, vocês me permitiram escolher, dentre as várias medidas, uma que seria seria a minha opção, né? Enfim, como nós estávamos falando da adequação das forças policiais às instituições democráticas, me parece que essa seria uma medida extremamente importante, entendeu? Que colocaria a sociedade civil como protagonista, né, do controle democrático da atividade policial. Olha, Daniel, realmente esse tema é um tema muito, exige muito da gente. Eu queria aproveitar, Daniel, né, nós estamos falando das forças policiais, mas eu queria botar um elemento aí nessa discussão, que também faz parte desse processo repressivo, que são as Forças Armadas. E a experiência infeliz que nós tivemos no estado do Rio de Janeiro, da garantia da lei da ordem, sucessivas garantias da lei da ordem, e também da intervenção militar na segurança pública do Rio de Janeiro. Eu queria saber de você a sua opinião sobre isso, quer dizer, como que você viu, né, as garantias da lei da ordem, né, que foram empregadas no Rio de Janeiro e também a intervenção militar no governo do Pezão, né, quando ele era governador do Rio de Janeiro, no final do governo Temer. Esse é um tema importante, né? E bom dizer, né, enfim, que não foram só durante governos de direita
que as GLOs se multiplicaram no Brasil, né? Um instrumento perverso que vai na direção contrária do que nós estávamos falando, né? Enfim, ou seja, é literalmente um processo de militarização da segurança pública. O Exército não tem que atuar em questões de segurança pública. Não há nada que justifique o emprego das Forças Armadas na área de segurança pública. Enfim, quando isso foi feito aqui, né, é bom lembrar, desde a ECO 92, né, enfim, depois nós tivemos vários, né, enfim, episódios ao longo das décadas, até culminar com a intervenção federal aqui do interventor Braga Neto, né, enfim, era o nosso interventor aqui, que teve resultados pífios do ponto de vista do controle do crime comum ou da criminalidade organizada. É bom lembrar que a criminalidade organizada, né, enfim, dentre muitas outras coisas, né, levou a nossa querida Marielle, né, enfim, naquele episódio lamentável durante a intervenção federal. Nós tivemos uma pequena redução no roubo de cargas, que era interesse, né, enfim, basicamente patronal na área de segurança pública, e ocupações altamente violentas, né, enfim, no Alemão, né, enfim, na Maré, em tantos outros lugares, nós tivemos registros de graves violações de direitos humanos quando a presença do Exército. E assim, reconhecido, muitas vezes até pelos próprios militares, de que o preparo deles não é para atuar, né, enfim, dentro dos limites, né, internos do Brasil, que não é para isso que se construíram as Forças Armadas. Você não pode, enfim, colocar militares em áreas densamente povoadas, né, enfim, achando que isso vai oferecer algum resultado. É uma prática de ocupação. Eu fiz menção aqui ao caráter colonial do nosso Estado, né? Enfim, as práticas de ocupação são tipicamente coloniais, né? Enfim, reatualizadas, né? Enfim, com a atuação do Exército, e não me parece, né? Enfim, que isso, de alguma maneira, seja uma solução para o nosso problema. Na verdade, isso, sempre que foi feito, apenas agravou os nossos problemas, né? Não tivemos nenhuma vantagem na atuação dos militares aqui na segurança pública. Muito bom, Daniel. Nós aqui somos um projeto de comunicação, né? Então, eu queria ainda nesse ponto da gente falar sobre possibilidade de comunicação. E a gente sabe que, às vezes, essa comunicação ela é fundamental para a mobilização social, né? Então, dentro desses estudos, eu queria saber se tem uma parte deles que trata da responsabilidade mesmo, de como os meios de comunicação, a maneira como se mostra os conflitos, a maneira como a gente simbolicamente interpreta a violência, se ela, primeiro, ela deveria ser diferente, e qual é o papel da incidência desse ponto na situação que a gente vive hoje. Veja só, eu diria duas coisas, né? Primeiro, tem uma questão que é o seguinte, né? A centralidade que as operações policiais têm aqui no Rio de Janeiro estão associadas a um sistema de comunicação, né? Enfim, ou seja, as operações policiais elas não são eficientes nem para o enfrentamento do crime comum, muito menos da criminalidade organizada, né? Nós já demonstramos em diversos relatórios que não há relação entre um número maior de operações policiais, né, e a diminuição dos principais indicadores, né, dos crimes contra a vida e dos crimes contra o patrimônio, assim como, né, enfim, os momentos de intensificação de operações policiais também estão muito mais relacionados à expansão da lógica do controle territorial armado do que à sua diminuição, né? Mas, afinal de contas, por que que, então, se realizam operações policiais de forma tão frequente no Rio de Janeiro? Porque há um regime de visibilidade, né, enfim, que faz parecer
que quando as forças policiais estão mobilizando 2, 3 caveirões, o helicóptero blindado, centenas de policiais, etc., alguma coisa está sendo feita para o enfrentamento, né, do crime no Rio de Janeiro. E eu acho que esse tipo de comunicação, ele só funciona, né, de visibilidade de comunicação, ele só funciona, né, enfim, porque isso produz efeitos, né, eleitorais no limite, né, enfim. Então, quer dizer, como que nós discutimos essa questão das operações policiais, da letalidade policial, né? Quando nós temos uma chacina como essas mais recentes aqui da Penha, no Rio de Janeiro, ou então lá em São Gonçalo também, mais para o início do ano, a primeira coisa que aparece é o seguinte: bom, tantas pessoas tinham passagem, rapidamente já sai, né, enfim, a ficha corrida das pessoas que foram mortas, como se aquilo justificasse, de alguma maneira, a brutalidade das ações policiais, né, enfim. E é muito difícil ter consequência judicial quando isso aparece também. E isso aparece para a opinião pública, né, enfim. O governador Cláudio Castro declarou, né, o ano passado, que a cada nova chacina a popularidade dele aumentava. Isso é verdade, né, quer dizer, porque nós temos um problema, né, de comunicar de forma mais ampla acerca da ineficiência e, no fundo, de um círculo perverso, né, enfim, que está associado a esse grande teatro operacional, né, que se monta com helicópteros blindados, tiroteios e etc., né, enfim. Mas isso tem um apelo comunicativo, né? Isso tem um apelo, né, enfim, para a população. Isso não é sem razão, né? Porque o controle territorial armado é alguma coisa que impõe às pessoas, né, enfim, um tipo de rotina, um tipo de vida que também não é condizente, como nós estamos falando, né, enfim, com a vida democrática, evidentemente. Agora, não vai ser atuando dessa maneira que nós vamos resolver, como eu falei, mas isso aparece dessa forma. Então, quer dizer, enquanto a gente não conseguir trabalhar, né, enfim, a comunicação, né, enfim, de uma forma eficiente para que as pessoas entendam, né, enfim, que nós precisamos de outros vetores de atuação na área de segurança pública, nós estamos num círculo fechado, né? E aí qualquer coisa que alguém se levante para falar sobre os excessos, as críticas, não sei o quê, vai ser taxado de defender bandido, vai ser taxado de ser complacente com o crime, ou de ser hipócrita, etc. Quer dizer, tem um problema aí em todo esse jogo, que é uma armadilha, na verdade, né? É uma grande armadilha. Então, me parece fundamental aqui esse programa, enfim, eu saúdo muito, né, enfim, a possibilidade de estar aqui e conversar com vocês, para que a gente possa, né, discutir essas coisas em outros termos, né, enfim. É necessário enfrentar a criminalidade organizada, a lógica do controle territorial armado, reduzir os crimes? Evidentemente que sim, claro que sim, né, enfim. Né? O ponto é uma atuação nessa área baseada em operações policiais altamente militarizadas não vai ser uma resposta para tudo isso. Né? Quais seriam elas? Né? Enfim, então nós discutimos um pouco aqui hoje também, né? Enfim, uma atuação policial cidadã, responsável, que preste contas, etc., etc., etc. Isso sim é uma garantia de que a gente possa avançar nessa direção de prover segurança para as pessoas. Mas tem essa armadilha que eu estava fazendo menção aqui, né? Enfim, quer dizer, porque se não fosse assim, isso não se perpetuaria ao longo do tempo. Faz o quê? 4 décadas no Rio de Janeiro que nós temos essa história de sobe o morro, desce o morro, sobe o morro, desce o morro, mortes, chacinas, né? Enfim, e mais, né? Enfim, tem uma coisa que nós trabalhamos nos nossos últimos relatórios, comparando as chacinas do início dos anos 90, né? No último dia 29 aqui, fizeram 30 anos de Vigário Geral, mês retrasado foram 30 anos da Candelária. Naquele momento de abertura do processo democrático brasileiro, de mudança, né, enfim, do regime ditatorial, nós tínhamos chacinas feitas por grupos que, por vezes, eram compostos por policiais, mas que estavam encapuzados. Atualmente, nós temos muito mais chacinas em operações policiais chanceladas pelos poderes políticos e autoridades policiais do que por grupos
de extermínio encapuzados. Há um desencapuzamento das chacinas que tem a ver com tudo isso que nós estamos discutindo aqui, ou seja, uma permissão oficial para a chacina e o extermínio que só ocorre porque esse apelo comunicativo aos símbolos do sofrimento, da lei e da ordem são muito fortes. Então, temos que romper esse círculo de giz aqui e trabalhar numa outra direção, né? Quer dizer, porque senão a situação ela parece que só vai piorando. Daniel, olha, realmente esse tema é um tema triste, cara, até de ouvir, né, Beth? A gente ouvir, mas porque é uma realidade, quer dizer, é cada vez mais dura a situação da população, né? Que ao invés de ter uma vida com qualidade, tem uma vida com medo, vive em guetos e reprimidas e assassinadas. Fico imaginando a vida, todo dia eu penso nisso, Daniel, infelizmente, que qual é a situação de uma mãe preta, sabe, na periferia de uma cidade, da cidade do Rio de Janeiro, que tem que orientar o seu filho a não olhar para o rosto de um policial que vai ver nele um cara igual a ele, preto, pobre, mas que vai assassiná-lo. Então, isso é muito triste. Daniel, olha, muito obrigado por contar contigo aí para debater esse tema tão importante, necessário. Nós temos que estar sempre debatendo essa questão da segurança. É um tema dificílimo, mas que estamos aí, né, Beth? Sempre com coragem para enfrentá-lo. Daniel, suas considerações finais e despedida para o nosso público aí. Passou rápido. Passou. Eu só queria mesmo agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, de poder me dirigir às pessoas que estão assistindo também. Eu gosto muito, né, de conversar, de debater temas, porque apesar, né, de talvez eu tenha feito o papel aqui, né, de Cavaleiro do Apocalipse, né, eu sou uma pessoa que tem muita esperança de que, ao menos, se a gente conseguir iniciar, né, um caminho na direção correta, já é um grande alento, né, enfim, porque a gente está caminhando na direção errada. Então, assim, poder conversar, debater e pensar juntos aqui, eu acho que é super importante. Então, agradeço demais o convite aí, Jorge, Beth, tá bom? Obrigado. Nossa, te agradeço, Daniel. Acho que esse tema ainda vamos voltar nele algumas vezes. Usando as suas pesquisas, o material que você produz, né, o tempo inteiro na universidade, nas pesquisas, em contato com as comunidades, isso eu também queria salientar, esse papel de pessoas como você que produzem para o futuro, né? Produzem relatórios, mas que também apontam saídas, como você falou, participação da sociedade civil é fundamental na resolução desse e de vários problemas, né? Com certeza. Então, queria agradecer novamente e me despedir aqui, né, Jorge? Estamos terminando mais um Soberania em Debate. Agradecemos a todos e todos que nos acompanharam aqui nessa conversa difícil, mas necessária. E esperamos vocês na próxima semana. Obrigada a todos e todas. Tchau, Daniel. Obrigada. Tchau, tchau.